Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: os espíritos influenciam mesmo a nossa vida? Agradeço a Deus pela oportunidade desse pequenino trabalho e agradeço a todos vocês, amigos e amigas, que têm se inscrito em meu canal, têm trazido também opiniões de temas, têm feito os comentários e têm compartilhado os meus vídeos. Agradeço muito aos amigos de dezenas de grupos espíritas, onde eu compartilho também os vídeos. Agradeço muito. Mas o Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. E nele nós encontramos justamente a resposta para esse título do vídeo: os espíritos influenciam mesmo a nossa vida? Começamos lá pela questão número 459, onde Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações. E os espíritos respondem que, nesse sentido, a influência dos espíritos é muito maior do que nós supomos. Muitas vezes eles nos dirigem a nossa vida, o que significa que precisamos ser equilibrados com relação aos nossos pensamentos. Nós temos pensamentos próprios e outros pensamentos que nos são sugeridos? É uma outra indagação. Os espíritos respondem que nós somos um espírito. Nós somos as criaturas inteligentes, nós espíritos. Não estamos falando de nós espíritas. Todos nós somos espíritos. E nós pensamos, somos criaturas inteligentes, que precisamos exercitar a inteligência. Não ignoremos, continuam os espíritos, que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente são contraditórios. Pois bem, nesse conjunto existe sempre os vossos e os nossos pensamentos, e é por isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que combatem. Ou seja, nós pensamos, o nosso pensamento atrai espíritos, que também colocam nos nossos pensamentos aquilo que eles estão pensando. Daí sempre o equilíbrio necessário na nossa vida. Aí a outra questão que Kardec faz é: mas como a gente vai distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos? Muito simples. Quando um pensamento vos é sugerido, dizem os espíritos, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles que ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós, dizem os espíritos, essa distinção. E é frequentemente útil que a gente nem saiba isso. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade possível. Se tomar o mau caminho, a responsabilidade será maior. Os homens de inteligência tiram sempre suas ideias de si mesmos. Algumas vezes, dizem os espíritos, as ideias surgem de si mesmos, mas elas são com frequência sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreender e que são dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma invocação que fazem sem o suspeitar. Ou seja, nós sempre pensamos, não cessamos de pensar em nenhum instante. E se estamos pensando na realização de um trabalho voltado para o bem, um bom trabalho útil, que vai nos ajudar e ajudar a sociedade, certamente nos serão sugeridos pelos espíritos que continuemos nesse caminho, que nos então sugerirão como realizar aquilo que pretendemos realizar. Aí vem uma outra pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Muito simples a resposta.
Os bons espíritos não aconselham, senão o bem. Cabe a nós distinguir. Então, se o pensamento não for bom, não é de um bom espírito. Mas outra questão que é posta: qual a finalidade com que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta é: para vos fazer sofrer como eles sofrem. Existe uma sequência na pergunta: mas isso diminui o sofrimento desses espíritos? Não diminui, mas eles o fazem por inveja daqueles que são mais felizes. E que espécie de sofrimento eles querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Uma outra pergunta que é colocada, que é a pergunta 466. Por que é que Deus permite que os espíritos nos façam o mal? Os espíritos imperfeitos, na realidade, são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Nós, sendo espíritos, devemos progredir na ciência do infinito. E é por isso que passamos por provas. Provas que nos levam ao mal, para chegar ao bem. Ou seja, esses espíritos são instrumentos que nós temos à nossa frente para testar, então, a nossa força, a nossa perseverança. Então nos surgem fazer coisas erradas e nós, com a nossa força no bem, não aceitamos fazer aquilo que nos é sugerido. Uma outra pergunta muito interessante é aqui: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o levam a praticar o mal? Claro que sim, porque esses espíritos só se ligam àqueles que solicitam por seus desejos ou os atrai por seus pensamentos. Ou seja, como é que a gente vai se afastar da influência dos maus espíritos? Simples, fazendo o bem, pensando em fazer o bem. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, eles renunciam às suas tentativas? A resposta é muito incisiva também. Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer e não conseguem romper, então, eles abandonam o campo. Não obstante, eles ficam na espreita, esperando o momento favorável para nos sugerir coisas ruins. Ou seja, precisamos sempre nos manter em equilíbrio. A questão 469 de O Livro dos Espíritos diz assim: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta é fazendo o bem, colocando toda a confiança em Deus. Dessa forma a gente repele a influência dos espíritos inferiores e destruímos o império que eles desejam ter sobre nós. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Isso significa que não é Deus quem vai nos livrar da tentação ou do mal, mas somos nós mesmos, que através de bons pensamentos iremos nos livrar disso. E quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? É quase sempre um efeito de comunicações que, sem o saber, nós tivemos com os espíritos, ou das relações que tivemos com eles durante os sonos. Porque os espíritos nos rodeiam, sempre nos rodeiam. Eles não estão num lugar circunscrito, estão em volta de nós, devemos sempre pensar nisso. E, finalmente, encerramos o vídeo com a questão 472, que diz assim: os espíritos que desejam nos levar ao mal, eles se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos
Ou eles mesmos podem criar essas circunstâncias? A resposta é muito importante, muito interessante. Eles aproveitam as circunstâncias, mas também podem provocar as circunstâncias, empurrando-nos, sem que a gente perceba, para o objeto da nossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, porque não foi. Mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir àquela direção, e então lhe sugerem pegar o dinheiro. Enquanto outros lhe sugerem, os bons espíritos, devolver o dinheiro, que não é dele. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Aproveitam-se das circunstâncias para nos fazer agir no mal, ou aproveitam-se das circunstâncias para que a gente haja no bem. E tudo depende de quem? De nós, da minha ação, da minha força, para que eu consiga, então, repelir os maus pensamentos, repelir os maus espíritos e ter uma vida equilibrada, que é o que todos nós buscamos e sonhamos. Portanto, a resposta para a pergunta do título desse vídeo é: os espíritos influenciam a nossa vida? Sim, muito. Mas só influenciam para o mal se deixarmos que eles façam isso. Pensando no bem, a influência será voltada para o bem. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Aí está esse livro extraordinário que é o Livro dos Espíritos, para nos ajudar a vencer as dificuldades. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.